Bom dia, galerinha! A nossa aula de hoje é Ciências e nós vamos abrir o nosso módulo 3 na página 222. Nós hoje vamos falar sobre a água como um solvente. O que significa dizer que a água é um solvente? Significa que ela é capaz de dissolver, ou seja, desmanchar alguns componentes. E nós vamos ver hoje um pouquinho sobre essa função da água, sobre essa capacidade que a água tem. Então me acompanhe aqui nessa leitura, olha. No ano de 2010, um grande vazamento de petróleo ocorreu no mar, próximo ao México e aos Estados Unidos, formando uma grande mancha sobre a água, como mostra aqui, ó, essa imagem ao lado. Então depois, se você quiser, pesquise um pouquinho, né, lá no ano de 2010, sobre esse vazamento de petróleo que aconteceu próximo ao México e aos Estados Unidos, para você saber um pouco mais sobre essa história. Aqui nessa foto, nós temos essa mancha, né? Toda essa mancha que representa a mancha de petróleo que se formou sobre, né, o mar lá, sobre o oceano. E aí, a pergunta que nós temos aqui é a seguinte: por que se formou essa camada de óleo sobre a água? Você consegue descobrir, consegue entender o motivo, né, dessa mancha que se formou sobre a água? Presta bem atenção, olha. O petróleo, ele é formado por componentes que se misturam com a água, uma parte se mistura com a água, né, e outra parte não se mistura com a água. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa situação, componentes que se misturam e componentes que não se misturam com a água. Mas aqui no caso do petróleo, a mancha aparece sobre a água exatamente por quê? Porque no petróleo existem componentes que não se misturam com a água, não se dissolvem na água, forma então essa mancha, porque o componente que não se mistura fica sobre a água, não penetra, não desmancha, não se dissolve nela. Então essa é a razão pela qual, né, a gente consegue ver essa mancha sobre a água, porque alguns componentes do petróleo não se dissolvem na água. Entendido? Bom, a água é capaz de dissolver diversos componentes, tanto sólidos, quanto líquidos, quanto gasosos. Vou dar um exemplo de um componente sólido capaz de ser dissolvido na água, ó. O açúcar, por exemplo. Se você misturar um pouquinho de açúcar na água, você vai ver que o açúcar vai se dissolver na água, né? Então, o açúcar é um exemplo de componente sólido que se dissolve na água. Um componente líquido, a gente pode citar como exemplo um corante, né? Corantes líquidos de alimentos, quando a gente mistura com água, eles também se dissolvem na água. E um exemplo de componente gasoso, né, é o exemplo do oxigênio, que é presente na água, né, no oceano, por exemplo. Como é que os animais conseguem respirar dentro d'água? Graças a esse oxigênio que existe dentro da água. Então, o oxigênio, né, são gases, componentes gasosos capazes de se dissolver, de se misturar com a água. E por causa disso, pela capacidade que a água tem de dissolver diversos componentes, ela é chamada de solvente universal. Então eu vou te pedir para destacar comigo essa parte importante aqui, olha. A água é capaz de dissolver diversos componentes, tanto sólidos, quanto líquidos, quanto gasosos. E por isso ela é chamada de solvente universal. Ok até aqui? Bem, no entanto, alguns componentes não se dissolvem na água. A gente viu que ela pode dissolver diversos componentes, mas existem alguns
que não se dissolvem na água. Vamos observar dois exemplos aqui para a gente entender quando se dissolve e quando não se dissolve. Ó. Aqui no exemplo A, nós temos uma mistura de óleo e água. E aqui diz assim, ó, ao misturar óleo vegetal e água em um copo, formam-se duas camadas, a camada de óleo e a camada de água. Isso ocorre porque o óleo não se dissolve na água, ou seja, ele é um componente insolúvel. Então, o que significa ser um componente insolúvel? É aquele que não se dissolve na água. Nesse caso aqui, é possível visualizar os dois componentes. Eles não se misturaram, então eu consigo visualizar o óleo e a água. Então, o óleo é um componente insolúvel, não se dissolve na água. Agora, olha nesse exemplo B. Aqui nós temos a mistura de dois componentes também, água com sal. Ao misturar sal de cozinha e água em um copo, não é possível identificar visualmente o sal. Se você olhar para esse copo aqui, você não consegue visualizar mais o sal. E isso ocorre por quê? Porque o sal, ó, se dissolve completamente na água, ou seja, ele é um componente solúvel. Então, um componente solúvel é aquele que se dissolve completamente na água, como é o caso do sal. E um componente insolúvel é aquele que não se dissolve na água, como é o caso do óleo, ok? Bem, aqui embaixo diz assim, olha, classifique as misturas mostradas nas fotos acima em, atenção, ó, heterogênea ou homogênea e justifique sua resposta. Vamos relembrar esses dois termos. O que significa uma mistura heterogênea e o que significa uma mistura homogênea? Mistura heterogênea é quando os componentes não se misturam. E aí eu posso ver os dois componentes separadamente. Então, heterogênea, não se misturam, dá para ver os dois componentes. E uma mistura homogênea é quando os componentes, ó, se misturam completamente e eu não consigo mais ver os dois componentes separadamente. Então ele quer saber, né? Classifique as misturas mostradas nas fotos acima em heterogênea ou homogênea. Então, qual dessas duas é a mistura heterogênea? É a mistura A. Por quê? Porque aqui os componentes não se misturam. Nós podemos ver o óleo e a água separadamente. E na imagem B, no exemplo B, a mistura é homogênea, porque os componentes se misturaram completamente e nós já não podemos mais vê-los separados, não dá para perceber os dois separadamente. Ok, gente? Então essa é a nossa justificativa, essa questão é para ser respondida oralmente, certo? Vamos para 223? Vamos lá, vamos fazer algumas atividades relacionadas a isso então. Olha, relacione cada uma das misturas a seguir àquela que apresenta um componente em comum. E para isso você vai pintar os quadrinhos com as respectivas cores. Então a gente vai ter que relacionar, né, aqueles que têm um componente em comum. Então nós vamos ver aqui, olha, de verde nós temos o pão. Que elemento aqui embaixo tem pelo menos um componente em comum com o componente do pão? Vamos pensar, pão é feito de trigo, leva ovos, né? Qual desses três componentes aqui
tem pelo menos, qual desses três elementos aqui tem pelo menos um componente em comum ao pão? O bolo, né? O bolo, assim como o pão, leva trigo, leva ovos, então eles têm componentes em comum. Então, se o pão está de verde, aqui nós também vamos pintar o bolo de verde. O quadradinho aqui também vai ser verde, porque eles têm componentes em comum. Agora, o balão de festa, vamos pensar, né? Que componente forma um balão de festa? O balão de festa ele é feito de látex, né? Ou borracha, igual a gente estudou lá na nossa disciplina de história. Qual desses dois elementos também é feito de látex, de borracha? Aqui já está dizendo, a borracha escolar. Então, nós vamos pintar da mesma cor do balão, vamos pintar de vermelho, porque os dois são formados do mesmo componente. E por fim, nós temos aqui, ó, uma xícara de chá. E todo chá, né, ele é feito de água, ele leva água. Um dos componentes do chá é a água, assim como a xícara de café, que também leva água. Então, aqui nós vamos pintar de amarelo, porque são os mesmos componentes, ou melhor, tem componentes em comum, ok? Agora, nós vamos escrever aqui um componente comum às misturas identificadas com a mesma cor. Em seguida, escreva outro exemplo de mistura para cada componente listado. Então, atenção. De verde lá, nós vimos, né, o pão e o bolo. Então, nós vamos escrever um componente em comum entre o pão e o bolo. Então, aqui nós podemos escrever, por exemplo, a farinha de trigo. É um componente em comum entre os dois. Você pode também escrever ovos. É um componente comum entre os dois, tá? Tá pedindo para escrever um componente em comum. Então, eu coloquei aqui a farinha de trigo. E tá pedindo para escrever agora outro exemplo de mistura que também leva trigo, que também leva esse componente que eu escolhi aqui. Então, outro exemplo de mistura que leva trigo pode ser, por exemplo, o biscoito. Biscoito é feito de trigo, pelo menos a maioria deles. Você poderia colocar o macarrão, né? E se você escolheu aqui ovos, então você vai ter que colocar um exemplo de outra mistura que leva ovos, ok? Agora, no vermelho, ó, no vermelho nós tínhamos aqui a borracha e o balão de festa. Os dois são feitos de látex, de borracha. Então, aqui nós vamos colocar esse componente, o látex. Ok? Então, eu vou escrever aqui, ó, látex ou borracha. Deixa eu abrir aqui um pouquinho a imagem. Ó, látex ou... Eita, peraí. Ou borracha. E aí nós vamos dar outro exemplo de mistura de um componente que também é feito de látex ou de borracha. Então eu vou escolher aqui como outro exemplo uma luva de borracha, por exemplo, aquela luva que os médicos, que os cirurgiões usam, né? Ela é feita de látex, de borracha. Mas você pode colocar aí outro exemplo, tá bom? Luva de borracha. E agora, no amarelo, nós temos lá, né? Nós vimos que um componente em comum entre o chá e o café foi a água. Então, eu vou escrever aqui água como componente em comum. E aí, precisa colocar um exemplo de outra mistura que também leva água. Então, eu vou escrever aqui suco. Sucos levam água, certo? Então, essas são as minhas sugestões de resposta. Você pode usar as minhas sugestões ou pode criar as suas, ok? Nós vamos agora para a página 224, para a questão 2. Vamos lá. A mistura mostrada na fotografia ao lado é utilizada para combater a desidratação do corpo humano em casos de vômito e diarreia, por exemplo.
Quando uma pessoa, né, ela está desidratada, né, por muito vômito e muita diarreia, costuma-se dar essa mistura aqui, ó. É uma mistura de água, açúcar e sal. E essa mistura é chamada de soro, soro fisiológico. Combate a desidratação do corpo humano. Aí aqui, ó, tem a foto do medidor. Desse lado menorzinho é a medida de sal e desse lado maior é a medida de açúcar. E aqui diz como que prepara o soro, ó. Essa mistura é produzida adicionando 2 medidas de açúcar, ó. Então são 2 medidas desse lado aqui, ó, de açúcar e 1 medida de sal, umazinha dessa aqui de sal, em 200 mililitros de água filtrada, um copo de 200 ml de água. Quais os componentes dessa mistura? Ó, quais são os componentes dessa mistura? Água, açúcar e sal. Então, essa é a resposta da letra A. Os componentes dessa mistura. Escreva aí. Letra B. A mistura citada é do tipo homogênea. É aquela onde os componentes se misturam e você não consegue mais vê-los separadamente. Ou essa mistura é heterogênea? Os componentes não se misturam e você consegue vê-los separadamente. Vamos pensar, se a gente colocar dentro desse copo de água sal e açúcar, eles vão se misturar ou eles não vão se misturar? Eles vão se misturar, não é isso? A gente não vai mais saber quem é o sal, quem é açúcar. Não dá mais para separá-los, visualizá-los separadamente. Quando a gente não vê mais os componentes separados, porque eles ficam todos misturados, essa é uma mistura homogênea. Então, aqui nós vamos marcar, ó, homogênea, porque os componentes se misturam completamente e não é mais possível vê-los separados. Letra C tem um código aqui, que quando você começar a substituir os símbolos pelas letras, você vai descobrir o nome dessa mistura, que eu já até disse para você. Puxa vida, acabei te dando a dica aqui. Mas se você já esqueceu o nome dessa mistura, né? Vai ficar mais interessante descobrir. Então, troque aqui o nome dos símbolos pelas letras e descubra o nome dessa mistura aqui que é usada quando a pessoa está desidratada, para tratar vômito, diarreia, né? Na desidratação. E para finalizar, nós temos aqui a terceira questão que diz assim, olha, tem uma foto aqui de uma salada de frutas. Então, nós temos diversas frutas picadas aqui. A salada de frutas, ela pode ser considerada uma mistura? Sim ou não? Sim, né? Nós acabamos de ver aqui que todas as frutas estão misturadas. Então, ela pode sim ser considerada uma salada de frutas. E por quê? Vamos justificar aqui, ó. Porque ela é formada por diversos componentes. Nesse caso aqui, esses componentes são as frutas. Então, a sua justificativa é exatamente essa. A salada de frutas pode ser considerada uma mistura? Sim. Por quê? Porque ela é formada por diferentes frutas, ok? Letra B. Caso sua resposta ao item A tenha sido afirmativa, e foi, né? A gente viu que sim, aqui pode ser considerado uma mistura. Então, essa mistura é homogênea ou heterogênea? Vamos pensar. Homogênea, as frutas ficam todas misturadas e a gente não consegue mais vê-las separadamente, ou as frutas não se misturam e a gente consegue vê-las, né, separadamente, consegue visualizar cada uma delas. Só olhando para cá você já consegue perceber. Eu consigo ver as frutas, ó, separadamente, dá para perceber todas elas, porque elas não se misturam, não. Quando elas não se misturam, então essa mistura é heterogênea. Então, a resposta daqui é heterogênea. Por quê? Porque é possível identificar visualmente todas as frutas. Elas não se misturaram ao ponto da gente não conseguir identificar essa mistura. Então, a justificativa é essa. É possível visualizar
todos os seus componentes, todas as frutas, ok? Capricha aí na resposta e daqui a pouquinho eu vou colocar aqui para você o gabarito, ok? Um beijinho e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.